Uma pesquisa divulgada pela Genial Quest nesta quarta-feira revelou que 86% do mercado financeiro tem uma avaliação negativa sobre o governo Lula. A sondagem foi feita a partir de 92 entrevistas com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para 80% dos entrevistados, o governo Lula não está preocupado com o controle da inflação. Já sobre as perspectivas do mercado para a economia brasileira nos próximos meses, 61% acreditam que o quadro vai piorar e apenas 13% têm a esperança de que a situação vá melhorar até o próximo ano. Suspeito esse número, hein? 13? Esse número é suspeito, hein? Então. Vamos lá para Brasília. Cláudio Dantas, qual o recado que essa pesquisa, esse levantamento passa para o governo federal? Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown, boa noite, Zé Maria, Mota, Pavinato e a nossa audiência fiel. Bom, não dá para esperar outra coisa, né? 86% de rejeição no mercado financeiro, isso significa muito para uma economia que já está dilacerada. As pessoas estão perdendo dinheiro todos os dias. Nós estamos queimando nossas reservas para segurar aí a dólar, para segurar a inflação. Nós temos ministros irresponsáveis, temos uma proposta de arcabouço que demorou meses para sair e que ela traz uma série de previsões de gastos que naturalmente sugerem uma expansão, né, da base tributária, um aumento de impostos. No final das contas, a gente sabe que alguém precisa pagar essa conta. Então, o que se avizinha, né, o horizonte econômico desse governo é o pior possível. Taxa de desemprego crescendo, inflação crescendo, o poder de compra naturalmente se reduzindo. Nós ontem falamos sobre o crescimento em mais de 12% da gasolina nos últimos 4 meses já aumentou. Isso impacta em toda a nossa cadeia de comércio, de serviços, alimentos. Então, assim, muito complicado. Não se espera nada de bom da agenda econômica deste governo, infelizmente. Por isso, essa enorme rejeição. É preciso que esses institutos comecem a medir a rejeição da população a essas políticas, porque naturalmente isso está, todas essas medidas equivocadas do governo vão bater lá no fim, vão bater no bolso do cidadão. E esse cidadão, essa rejeição do cidadão é que vai demonstrar o alerta, vai dar esse alerta geral. E nós já estamos aqui fazendo todos os dias a avaliação dos alertas que estão sendo dados pelo Congresso, né? Então, no momento que você começa a ter os alertas também da sociedade, o governo vai começar talvez a se dar conta, a ficha vai cair de que está caminhando por um rumo absolutamente equivocado. Sua análise agora sobre esses números, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Val. Eu agora fiquei curioso. Eu queria saber quem são esses 14% do mercado que tem uma avaliação positiva do governo. Talvez sejam aqueles profissionais que ajudaram na captação de dinheiro que o MST fez no mercado, lembra? Acho que foi 17 bilhões. Talvez sejam profissionais especializados em falências e recuperação de empresas. Talvez sejam gestores do dinheiro dos artistas que são patrocinados pela Lei Rouanet, ou então devem ser fornecedores, amigos de políticos que acabaram de ser nomeados para a diretoria das estatais. Ou então, só pode ser a turma do Conselhão. Será que aquele pessoal do Conselhão forma 14% do mercado? Alguém tem que fazer essa conta, porque de outra forma é inexplicável. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também. Zé, boa noite. Pois é, e de pensar que caiu essa negatividade no mercado com relação ao
presidente Lula, né? Era pior. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is, nos dá esse privilégio. Olha, o mercado, o capital em geral, a iniciativa privada tem um forte componente de sonho, de acreditar, né? E de expectativa positiva. Dizem até que o capitalismo começou exatamente com a ideia de confiar, que é a caçada através de cooperação. Cada um fica de um lado e um tem a confiança de que o outro está protegendo o outro lado e se ajudam. Essa foi a história inicial ali do capitalismo. E hoje o capitalismo é tão perfeito que faz cooperar, por exemplo, um trabalhador aqui no Brasil com um trabalhador na China, com um trabalhador nos Estados Unidos. É assim a economia cooperativa, cada um fabrica um componente de um automóvel ou de um aparelho, de uma máquina, assim por diante, né? Esta é a ideia do capital. E você, como consumidor, você só entra num restaurante e num local se tiver certeza de que merece confiança, que a comida está sendo feita com higiene e tudo mais. Então, a confiança é um capital importantíssimo. E Lula, quando ele foi eleito, o mercado todo sabia que a economia brasileira estava correndo perigo. E como o capital é covarde, ou seja, não investe, isso foi impactante demais para a economia e o motivo da queda na quantidade de empregos, na qualidade de vida e na massa salarial. Ninguém dá aumento salarial e nem contrata ninguém se tiver dúvidas sobre o progresso da sua atividade. Então, isso é para prestar atenção e um termômetro importantíssimo para a definição de um país. E o mercado brasileiro acompanha muito isso aí. É por isso que a política anda muito próxima da economia. Então, essa rejeição do mercado nessas alturas é um dado significativo. E devo dizer também que esta mesma pesquisa indica que cresceu muito a confiança, veja bem, em Fernando Haddad. Sabe por quê? O mercado está entendendo que o Fernando Haddad, que eles não acreditavam, que eles detestavam, está fazendo força contra um governo gastador, está fazendo forças contra um governo descontrolado e gastador que faz inflação. Agora, Pavinato, há poucos meses o presidente Lula minimizava, né, as reações do mercado, falou há poucos meses, né, foi agora em janeiro, falou que o mercado não tem coração, o mercado não tem sensibilidade. Não tem. O tal do mercado está pegando pesado, Pavê, com essa rejeição toda? Essa pesquisa, como o Zé falou, ela retrata uma melhora. Mas essa melhora não é porque o mercado está confiando no Haddad. Confia no Haddad. O mercado decidiu, uma parte dele, mostrar um pouco de otimismo, porque senão essas empresas de operação, de gerenciamento de capital, elas vão fechar. Elas têm que atrair algum desavisado para falar, não, alguma coisa vai estar certo. Não passa de tapeação. O Brasil, na semana passada, chegou a um nível de endividamento das famílias de 43,4%, muito perto daquele período nefasto entre 2014 e 2016, quando a Dilma Rousseff arrebentou com a economia do país. Vamos imaginar que o Brasil, com 215 milhões de habitantes, 43,4%, vão falar que metade da população, 100 milhões de brasileiros têm uma dívida que o valor médio é menor do que R$4.500. E não pagam mais porque não tem condição de pagar, não tem de onde tirar, porque o desemprego aumenta, o saque de aniversário do FGTS, ele se torna algo complicado, porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quer negar esse direito ao trabalhador. Então, vamos imaginar 100 milhões de brasileiros com uma dívida de R$4.500 cada um. Eu tenho aqui que com 4 bilhões e 500 milhões de reais, 100 milhões de brasileiros resolveriam a vida deles. E não haveria mais inadimplência, não teria mais ninguém no Serasa e ninguém corria o risco de perder a carteira de motorista. Mas nós estamos falando de famílias e não de brasileiros. Então vamos imaginar que uma família tenha 3 pessoas, esse número é dividido por 3. Então, com 1,5 bilhão, o governo Lula, ele conseguiria pagar a dívida de todos os endividados no Brasil, deixar todos os bancos contentes, o mercado financeiro sorrindo de orelha a orelha,
Mas ele está fazendo isso? Não, só custa 1,5 milhão, hein? E 1,5 milhão, Vitor, é 30%. É 30% do que ele prometeu entregar em emendas ilegais, que são emendas do orçamento secreto julgado inconstitucional pelo STF. São 9 bilhões. 1,5 bilhão ele pagava a dívida do Brasil inteiro e o Brasil seria feliz de noite. Todo mundo poderia comer picanha. Picanha maturada. Mas não. O Lula não se importa com a economia. A gasolina aumentou 12%. Se Roberto Campos Neto fosse um pouquinho frouxo e abaixasse 0,5% dos juros, como o Lula tem insistido, com o coro do Haddad, porque o Haddad, ele é nesse ponto igual ao Alckmin, ele pode ir para o PCO, para o PSDB, pode ir para o União Brasil, qualquer partido. Eles são uma massinha que se amolda a qualquer lugar. Logo, ele não se importa com a economia e que, se Roberto Campos Neto, como eu dizia, tivesse diminuído 0,5% de juros, a gente não ia ter sofrido um aumento de 12% da gasolina. E vale lembrar que o Brasil é um país sem ferrovia e que tudo depende da rodovia, inclusive intracidade. Hoje, cada vez mais, o consumo é feito através de entrega, pessoas entregando e pessoas recebendo. Imagina o impacto que isso não teria na inflação geral. E a gasolina, com 0,5%, eu não tenho a menor dúvida, teria subido 25% e não 12% como subiu. Logo, Lula não se importa com a economia, não se importa com a Haddad, não se importa com o mercado financeiro, não se importa com direitos humanos, não se importa em governar o país, porque o prêmio Sugar Daddy da Unasul ficou mais de 30 dias fora do Brasil, em 100 e poucos dias de governo, com o Brasil pegando fogo, a democracia caindo aos pedaços. E também não se importa nada com o povo. Ora, ele que se preocupava com o povo, que falava, me corta o coração, e parar no sinal e ver alguém pedindo dinheiro, falando, por favor, me ajuda. Ele que chora ao ver pobre na fila do açougue para comprar osso, mas ele nem vê pobre. Eu não sei quanto tempo o Lula não vê um pobre de perto, de modo a sentir o cheiro dele. Então o Lula não se importa com nada. Esta melhora é uma melhora para enganar a trouxa, para quem quiser investir, porque a realidade o correto é que 100% do mercado não vê esperança nesse governo. Agora, Dantas, temos 1 minuto e meio. Relembrei aqui alguns desses ataques recentes, né, que o Lula fez ao mercado. O que é que você imagina que seja a tendência agora? Será que o governo vai intensificar esse tom de críticas, de ataques ao mercado financeiro ou não? Vai tentar se ajustar às expectativas do mercado? Vai tentar modular o discurso para tentar melhorar essa avaliação? O que é que você espera, Dantas? 1 minuto e meio. Ô Brown, não há nenhuma perspectiva sobre mudança do discurso, não. Talvez eles tentem, nos bastidores, algum tipo de alinhamento com as expectativas do mercado. O problema é o seguinte, o problema é que o governo não tem projeto, já não tinha projeto. Eu falei ontem, o Galípolo é quem foi corresponsável durante a campanha por elaborar o projeto econômico do PT, da campanha do Lula, né, de um terceiro mandato do Lula. E nada saiu. Todos os dias, toda semana a gente questionava a campanha. E aí, o projeto? O mercado questionava a campanha e o projeto. E ninguém falava nada. O Lula era questionado em debate e não, vamos esperar. Depois de eleito eu digo o que é. Aí ele foi eleito e agora a gente está sabendo o que é. Essa é uma visão atrasada, é uma briga, um entendimento equivocado, uma visão antiga, que está gerando um desgaste, uma briga, um desgaste antecipado com o Congresso. E é isso que está nesse bojo dessa avaliação negativa. A Quest, que fez a pesquisa, ela entrevistou 92 gestores, entre economistas, analistas e tomadores de decisão, né, em Rio e São Paulo. E aí ela também questionou sobre a expectativa de cenário, de inflação. 80%, para 80%, o Lula não está preocupado com o controle da inflação. A gente está vendo isso. É só gasto, gasto, gasto. É só ataque ao Banco Central, só ataque à Selic. Agora nomeou justamente o Galípolo para ir lá tentar reverter essa situação, tentar baixar na canetada. Não vai baixar. Também está incluído nesse cenário o questionamento sobre a capacidade do governo de fazer as suas pautas avançarem no Congresso. E está aí, 39%
entende que o governo não tem muito pouca chance de conseguir avançar com as suas pautas. E a gente tem falado de crise de governabilidade desde o início da semana. Então, esse é o cenário. Não se pode esperar outra coisa do governo Lula.